Eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é genética e comigo aqui no estúdio está o geneticista Salmo Haskin. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, prazer estar aqui. Doutor, para começar, eu queria que o senhor explicasse por que a genética é importante. Olha, a genética é importante porque boa parte do que nós somos depende da genética. Não é tudo que nós somos que depende da genética, somos uma soma da genética com o meio ambiente, mas a genética é uma parte muito importante. E em algumas situações da nossa vida, a genética é até mais importante do que o meio ambiente. Então, por exemplo, se você tem mais chances de ter alguma doença, como câncer, pode ter a ver com a genética? Sem dúvida nenhuma, existem vários tipos de câncer em que a pessoa herdou uma predisposição a ter câncer do seu pai ou da sua mãe. E isso pode ter tudo a ver com a genética. E personalidade, doutor? Personalidade também tem a ver com genética? A personalidade tem a ver com a genética, mas ela é mais difícil para o geneticista de compreender o quanto é genético e o quanto é ambiental. Porque a personalidade também tem muito de imitação dos teus pais, da tua família e também do meio em que você vive, né? E também das coisas que vão acontecendo na tua vida, principalmente na infância. Então é mais difícil a gente descobrir o quanto de genética tem na personalidade. Entendi. E hoje em dia, para conhecer a própria genética, o que as pessoas podem fazer? Hoje em dia existe uma capacidade impressionante de você conhecer a própria genética. E você pode conhecer a própria genética de várias maneiras. Hoje você pode conhecer a própria genética da sua saúde e saber se você está em risco de vir a ter doenças no futuro. Você pode conhecer a genética de doenças que já te afetam hoje em dia. E você pode conhecer, por exemplo, a genética da tua ancestralidade, saber de onde você veio. Então a genética ela está se envolvendo em muitas peculiaridades do ser humano, não só na doença. Antes era muito inacessível, né? Assim, antes no projeto Genoma e tal, rastrear o código genético era uma coisa cara, inacessível. Hoje em dia tem uns testes mais baratos. Eu acho que ainda não disponíveis no Brasil, né? Mas tem gente que faz nos Estados Unidos, não é isso? No Brasil, hoje em dia, a informação, ela flui dos Estados Unidos para o Brasil de uma forma rapidíssima. Então, não é como no passado, que aparecia um produto qualquer nos Estados Unidos e depois de 2 anos é que tinha no Brasil. Hoje aparece nos Estados Unidos e 2 meses depois já tem no Brasil. De modo que nós temos aqui hoje quase tudo que está disponível nos Estados Unidos também. Claro que a gente tem algumas barreiras aqui no Brasil que encarecem ainda o uso dessa tecnologia, mas há 15 anos atrás, quando houve o projeto Genoma Humano, estudar todo o material genético de uma pessoa custava 3 bilhões de dólares e demorou 10 anos para fazer o teste. Hoje custa 4 mil dólares e demora 60 dias. Tá. É outra coisa, né? Uma mudança muito rápida, né? E quem pode fazer o teste? Qualquer um? Veja, em tese qualquer pessoa pode fazer o teste, mas quando a gente fala de doença genética, claro que principalmente pessoas ou que já têm uma doença ou que têm na família pessoas com doença e aí estão preocupados se eles também podem vir a ter essas doenças. Neste exato momento isso está começando a mudar. Não no fato de não ter esse tipo de teste, mas nós estamos nos aproximando muito rapidamente do momento em que qualquer pessoa poderá fazer um teste, mesmo a pessoa sendo saudável, que obviamente a maioria das pessoas é, e mesmo sem tendo na família pessoas com outras doenças, para saber se você tem predisposição ou risco alto de desenvolver, por exemplo, diabetes, Alzheimer e uma série de outras questões de saúde, infarto, AVC. O senhor deve lidar com isso com muita frequência no seu consultório, né? Porque muitas vezes você consegue detectar, por exemplo, um risco alto de Alzheimer, mas hoje em dia a gente não tem tratamento para o Alzheimer, né? Como que o senhor aconselha os seus pacientes em relação a isso? Nessas situações em que a gente realmente não tem muito ainda o que oferecer para minimizar o risco, a gente prefere convencer a pessoa a nem fazer o tipo de teste. Daí é muito importante o que nós chamamos de aconselhamento genético, que é justamente o trabalho do meu dia a dia, para identificar se a pessoa vai ter benefícios fazendo aquele tipo de exame ou não. E também informar a pessoa sobre os potenciais benefícios, mas também limitações e alguns potenciais malefícios até
que podem ter com os testes. Então, dá um exemplo, doutor. Você deu um ótimo exemplo, que nós estamos nos aproximando de poder classificar uma pessoa em alto risco ou baixo risco pela genética dela de desenvolver a doença de Alzheimer, que é uma doença bastante complexa e grave. Mas depois de dar um resultado de alto risco, o que nós podemos oferecer para essa pessoa? Pouca coisa, a não ser um acompanhamento com um médico especialista nessa área. Mas mesmo os médicos especialistas nessa área, eles têm pouco arsenal para impedir que uma pessoa que vai desenvolver Alzheimer tenha, hoje em dia. Então, talvez esse seja um teste que não mereça ser ofertado para as pessoas até o momento em que a gente tenha algo mais concreto para oferecer. Um exemplo positivo talvez seja o caso da Angelina Jolie, né, doutor? Porque todo mundo ficou conhecendo o caso, dois genes específicos, né, o BRCA1 e o BRCA2, que aumentam a probabilidade de câncer de mama. Isso mesmo. E útero, e daí ela fez o teste, enfim, por isso fez um tratamento que na época foi considerado radical, e hoje em dia está muito mais difundido, né? E esse tipo de teste que você citou, ele é muito difundido hoje em dia, muitas pessoas fazem, tanto pessoas que têm, por exemplo, um câncer de mama ou ovário, que não era o caso exatamente da Angelina Jolie, mas era o caso de inúmeras pessoas da família dela. Mas alguém pode perguntar, mas por que uma pessoa que já teve o câncer de mama ou ovário vai fazer um teste desse? Porque o teste pode mostrar, por exemplo, que a pessoa tem o risco de desenvolver o câncer na outra mama, ou que tem o risco de desenvolver o câncer de ovário. E também tem testes que são feitos no próprio tecido do câncer, testes genéticos, que hoje são capazes de dizer que tipo de tratamento vai ser mais efetivo no câncer para a pessoa. Além disso, tem os parentes dessas pessoas, como a Angelina Jolie, que querem saber se estão em alto risco ou não, e nesses casos existem alternativas médicas para minimizar e às vezes minimizar bastante o risco, bem diferente do Alzheimer. Tá. E doutor, tem uma outra coisa que está um pouco na moda em relação à genética, que é sobre testes que falam qual tipo de exercício é melhor para você, qual tipo de alimento faz bem ou faz mal. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre eles. Importante, porque nesse campo a gente acredita que há um pouco de desinformação, e nós estamos justamente aqui para tentar trazer informação científica, porque esses testes estão sendo oferecidos no mundo inteiro, e no Brasil bastante também, mas eles não têm nenhuma comprovação científica de que eles possam entregar aquilo que eles estão se propondo a dizer. Então, você fazer um teste genético para saber que tipo de atleta você vai ser, não temos tecnologia hoje no DNA para poder informar sobre isso. E a dieta também. A dieta é uma questão multifatorial e não é uma questão determinada pela genética, ou pelo menos não é só pela genética. Então, esse tipo de testes, eles poderiam ser utilizados de uma forma quase que recreacional. Mas só que aqui no Brasil a gente vê que nem sempre as pessoas são informadas que seria apenas de cunho recreacional e levam a sério os resultados desses exames. Quando você diz recreacional, você quer dizer o quê? Que Quase não dá para levar tão a sério. Exatamente, quase como uma brincadeira. Tá. Como, por exemplo, os testes genéticos de ancestralidade. Esses também são super famosos, né? Esses são famosos e são bacanas, porque a pessoa quer só ter uma ideia, né, de quem são os seus ancestrais. E dá para saber. O teste é muito bom nesse sentido, Tá. né? Contanto que a pessoa não ache, por exemplo, que vai dizer qual é a cidade que o tataravô dela nasceu. Então, tudo isso precisa de um pouco de informação, e se a pessoa entender que esse grupo de testes ele é mais como um divertimento, uma recreação, então talvez não haja problema. Mas se a pessoa for utilizar essas informações para mudanças nos hábitos de vida e outras coisas, então aí nós podemos ter uma situação perigosa. E quando que a genética vai conseguir, de fato, ajudar a gente a mudar hábitos de vida? Falta muito? Olha, mudar hábito de vida, todo mundo sabe, é muito difícil, né? A gente, em muitas coisas, nem precisa da genética, a gente sabe o que fazer, mas não faz. E como que então a genética pode ajudar? A ideia, né, é que se você souber que você tem um risco elevado, por exemplo, de ter diabetes, mesmo que ninguém na tua família tenha diabetes, talvez isso possa te convencer emocionalmente para que você se alimente melhor, faça exercícios físicos, tente ter uma vida um pouco mais regrada, do que se você não souber que você tem uma predisposição.
já existem trabalhos científicos mostrando que este tipo de teste pode realmente fazer a pessoa se sentir mais impulsionada e mais tendencionada a mudar o hábito de vida. Tá. E quanto tempo falta para essas coisas acontecerem? Algumas coisas já estão acontecendo, né? E outras, como esses testes preditivos para diabetes, para infarto, para AVC, uma questão de 2 a 3 anos, nós já teremos o que nós chamamos de scores poligênicos, que traduzindo de uma maneira mais simples seria estudar inúmeros pontos do material genético que já foram previamente comparados em pessoas sem essas doenças e com essas doenças, e aí você vai ver se você está mais próximo do grupo de risco ou do grupo de baixo risco. Tá. Doutor, o senhor é um estudioso, né, da genética, da ciência e tal. Dá para a gente imaginar esse futuro de pessoas com chips? Você encosta ali, já sabe o que você tem, já sabe o que... Ou isso ainda está muito, muito longe? Olha, não está tão longe, né? As empresas de informações grandes já estão pensando em fazer isto e que as pessoas possam ter essas informações no celular, né? Ou num chip, ou que cheguem no seu médico e entreguem o chip e o médico já veja se a pessoa foi testada e mostra a predisposição para isso ou para aquilo. Eu acho que nos países mais desenvolvidos, uma questão de 10 anos, o que não é nada em termos de história, isso será uma realidade com certeza. Isso traz alguns riscos, né? Com certeza traz riscos, porque a população precisa ter informação sobre saúde. E a população brasileira, por exemplo, a gente sabe que tem pouco acesso à informação qualificada de saúde, né? Então, uma vez atendi uma paciente que veio toda assustada, porque tinha feito um teste desse que mostrou que ela tinha 11% de risco de ter câncer de mama. Ela veio apavorada e já queria fazer uma cirurgia para retirada das mamas. Aí eu perguntei para ela, mas você sabe qual é a chance de qualquer mulher da população ter câncer de mama durante a vida? Ela disse, mas isso é importante? Claro, você tem que comparar essa informação com o que o teu teste deu. E ela falou, então qual é a chance? É 11%. É a chance de uma mulher ter câncer de mama se viver até os 70, 80 anos de idade. Ou seja, ela nem tinha um risco elevado. Então, essa informação tem que vir acompanhada de um atendimento médico. Eu digo isso porque alguns desses testes que nós estamos falando, eles são oferecidos pelo correio. Você entra na internet e pede um kit de saliva, manda o kit de saliva para o laboratório e pega o resultado na internet. E aí você se assusta com o resultado. Com certeza. Você pode, por um lado, se assustar e, por outro lado, também, você pode ver um teste que mostra um baixo risco e você pode descuidar das coisas que nós já sabemos que temos que fazer para cuidar bem da saúde. Então, só com o auxílio mesmo do médico, e neste caso, o especialista mais treinado é o médico geneticista, para poder interpretar direito o resultado desses exames. Legal. Doutor, nosso tempo está acabando. Quer deixar um último recado aí para as pessoas sobre a genética? Eu gostaria de dizer para as pessoas que procurassem saber aonde médicos geneticistas trabalham em suas regiões. São poucos médicos geneticistas no Brasil, em torno de 300, e a Sociedade Brasileira de Genética Médica tem em seu site a localização e o contato de todos esses profissionais que serão de grande auxílio cada vez mais para a população. Legal. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.